Olá, pessoal! Está no ar mais um podcast das irmãs, o nosso Elas Ensina. E hoje será um episódio muito especial, principalmente para mim, que vamos abordar um tema que eu já vivo há muito tempo na minha rotina. E para isso, nós convidamos um expert no assunto. Ele é administrador e ele é empresário no ramo do futebol e de eventos. Estamos aqui com Fernando Brosler. Olá, prazer estar aqui com vocês e dar os parabéns, né, ao programa. Gabi, Nanda, Dani, obrigado, Dani, pelo convite e espero hoje contribuir aqui com um tema. Vai contribuir demais, com certeza. Você sabe que eu já vivo nesse mundo aí já há um tempinho. Eu tenho certeza conheço bem. Muitos pais estão ansiosos, e atletas, e professores, e treinadores, para ver esse bate-papo nosso, que vai ser interessantíssimo. Muito. Então vamos lá, já vou começar com minha pergunta, Fernando. O que foi que te motivou a entrar nesse mundo do futebol e mexer com esses sonhos dessas crianças? Bom, primeiramente eu sempre fui quando jovem, né, atleta, né? E lá atrás praticava várias modalidades, não só o futebol, né? Depois, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu já comecei a trabalhar com evento esportivo. E dei aula de educação física, enfim. Sempre gostou, Sempre no meio, né? Até que eu recebi até uma proposta na época da escola que eu dava aula, uma escola particular, para pagar meus estudos na área de educação física. Eu não quis, eu falei, eu prefiro ser administrador e trabalhar na gestão. Sabido. Sim. Isso, do esporte, né? E, enfim, continuei fazendo e fiquei um tempo lá na minha cidade, no interior de São Paulo, em Novo Horizonte. Depois eu recebi um convite, fui trabalhar na Record em Ribeirão Preto, né? Fiquei lá 2 anos e meio e cheguei aqui em Salvador, agora em junho. Brinco que eu vou se tornar maior de idade, vão fazer 18 anos que eu tô aqui. Gostou. Sou apaixonado. Já virou soteropolitano. Praticamente baiano já, né? Só não muda o sotaque, né? O sotaque. E aí aqui a gente voltou a trabalhar com eventos e dentro da área de futebol em 2014. E aí a gente fez o primeiro campeonato, algo pequeno, e depois, graças a Deus, foi crescendo. 2 anos depois nós abrimos uma escola de futebol. Por sinal, uma das melhores. E aí, graças a Deus, tem ido bem. Muito bem. Foi assim que a gente iniciou essa trajetória de sucesso. Ô, Fernando, e falando aí em escola, você tem aqui no Brasil e no exterior, é a Inter, não é isso? Nós começamos com a marca da Inter de Milão. Sim. Foi uma franquia, nós trouxemos, nós ficamos 2 a 3 anos com eles. E depois nós criamos a nossa marca, né? E aí começou a desenvolver. Mas, assim, eu costumo dizer que o fato da escola ir bem, a gente se deve muito à equipe, né? Eu acho que particularmente, eu acredito muito na questão pessoas, né? Isso. O ser humano. Vocês aqui estão aqui na frente, mas atrás aqui tem uma equipe. Com certeza. E se você valoriza isso, claro, isso acaba fluindo, né? Então a gente começou o processo de ajustar treinadores, coordenador, secretários, e hoje eu considero todos muito importantes nesse processo. A gente começou com uma unidade, passamos para a segunda, depois temos a terceira, abrimos a terceira, já tem uns 3 anos, a gente trabalha com 3 unidades, hoje, graças a Deus, já são mais de 650 alunos, né? E aí surgiu, já vinha um tempo, eu sempre que eu ia para os Estados Unidos, eu gostava de ficar de olho no mercado americano, né? Porque, assim, particularmente, eu sou um admirador e um fã desse quesito do americano relacionado ao esporte, né? Sim. E aí a gente conseguiu, no ano passado, começamos com 2 unidades em Orlando, uma em regiões diferentes. Quando eu for lá, eu vou querer conhecer. E com o maior prazer. E graças a Deus, tá indo bem. E para gerenciar isso aí? Aqui, lá, ponte aérea,
Qual é a equipe que você tem que ter? Aqui no Brasil é mais minha esposa, né? Sim. Que toma conta. Ela tá aqui também, viu? Sem ela a coisa não anda. Mas nos Estados Unidos foi com meu irmão e depois um outro amigo, sócio, que eu pedi para ajudar na gestão. Uma pessoa com muito conhecimento também, porque a gente está distante. E aí a gente está ajustando tudo. Nós trouxemos mais pessoas para fazer o processo. Tanto então, lá quanto aqui. É bom. Né? Aí tem uma rede, né, de apoio aí, de confiança, que aí já... Então, Fernando, agora é uma dúvida, acho que de muita gente. Qual a idade mínima e máxima que uma criança ou adolescente pode entrar na Inter? Olha, eu assim, não digo só da Inter, né? Geralmente nas escolinhas, né? Porque eu acredito também que aqui tem que ser justo, tem outras escolas aqui também. Não, tem várias escolinhas bacanas. Muito boas aqui, né? Salvador, nesse quesito, está bem servido. Mas, normalmente, tem criança que gosta já a partir de 4 anos, né? A gente sempre abre vaga turmas para a partir de 4 anos. Tá ali, chutando a bolinha. Mas, assim, tem gente que chega com 6, com 7, com 8, né? Porque cada um tem o seu tempo de despertar, né? Eu me lembro quando eu era menino que eu tinha um treinador que me convidava para jogar basquete com 7, com 8. Eu ia, treinava uma vez, eu sumia 1 ano. Mas aí eu voltei com 10. Isso pode acontecer também. Né? E quando eu voltei com 10, aí eu passei a treinar praticamente todos os dias. Que foi ali que... Então virou aquela paixão. Jogando futebol à parte, Mas tem uma idade máxima para a escolinha? Olha, hoje as escolas normalmente trabalham de 4 a 15 a 16 anos. Tá? A escola trabalha mais ou menos com essa idade. Até porque depois, ensino médio, terminando, a ideia é que a criança, que o adolescente já, né? Pronto. Jovem, já parta somente para o estudo, né? Ou seguir a carreira, se tiver. Sim, é verdade. Se tiver essa... E assim, lidar com sonhos é uma coisa difícil, né? Ainda mais quando é criança. Quando é que você identifica que assim, a criança ou o adolescente já está preparado para fazer um teste ou para já ingressar em um clube? Isso é boa? Excelente. Boa pergunta. Essa. Muito bom. Olha só, hoje, Nanda, as pessoas têm... coloca o seu filho para praticar, né? Para fazer o treinamento de futebol, e a criança tem esse sonho. Mas isso vai acontecendo com o passar do tempo, porque ela vai desenvolvendo, né? Ela vai treinando mais, ela vai colocando, vamos dizer assim... Levando mais a sério. Levando mais a sério, né? E tá aqui a mãe de um atleta que sabe bem todo esse processo, né? Caminhada. E aí... Quando ela começa a disputar as competições, ela acaba demonstrando as qualidades. Porque ali é a hora que começam os primeiros desafios. Né? Agora, existe uma diferença, né? Às vezes o menino tem essa qualidade, mas talvez a idade ainda não é o momento. Não tem a maturidade. E hoje a discussão é essa, porque muitas das vezes o pai também, naquela empolgação de ver o filho se destacando, já quer que o processo dá um passo antecipe, né? Justamente. Né? Eu acho que esse também é um outro tema para se falar aqui no decorrer. Com certeza, porque aqui é sonho de filho, sonho de pai, tudo se mistura, aí tem que saber a hora certa, como lidar com isso aí. Deixa eu te perguntar, você está com as 2 experiências agora, Brasil, Orlando, eu queria saber qual a diferença entre os pais e atletas daqui e de lá. E se tem, né, diferença? Não, tem, claro que tem, até porque são culturas diferentes, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, o que a gente percebe é que, pelo muitos pais não terem jogado futebol, eles não entendem muito, então ele olha muito assim, poxa, se meu filho está treinando aqui, se ele está desenvolvendo, se ele está tendo essa convivência aqui, né, e está feliz... Está gostando. A família está toda feliz. Tá toda feliz. Né? Diferente do Brasil.
Né? Diferente que o pai já participa Que mais. a emoção mais a flor da pele, todo né? pai é um treinador, a verdade é essa. Né? Todo pai se acha um treinador. E muitas das vezes todo pai acha que tem um Neymar dentro de casa. Quase sempre. Eu acho que 90% do campeonato, né, acha que seu filho é um Neymarzinho, né? Isso. Acha complicado, que acaba né? tendo essa situação. E aí, às vezes, aqui no Brasil, uma competição ela é mais calorosa. Né? Mais calorosa que nos Estados Unidos. Aqui, inclusive, até os treinos. Né? É uma coisa que existe uma cobrança para ser levado mais a sério do menino, né? Porque ele tem o objetivo, ele tem o sonho, então ele tem que... Isso é importante falar, porque tudo tem um certo limite, né? Ali você está tratando com a criança, um adolescente jovem, e qualquer coisa pode ter. E já nos Estados Unidos, né, tem essa diferença. Mas assim, o conselho que eu sempre procurei dar aos pais da minha escola e todos que eu conheço é o seguinte: deixa seu filho estudando e sempre fale para ele que nos Estados Unidos existe o processo de bolsa universitária. Tá? Por quê? Se ele não der certo em algum clube aqui, mas ele ainda está com o desejo de jogar futebol, de tentar ainda ser jogador, tenta unir o útil ao agradável. Sim. Então, hoje já tem muitos brasileiros que conseguem uma bolsa integral ou parcial nos Estados Unidos. Então, esse menino vai, o pai vai ficar muito feliz, porque o menino, no fim das contas, vai em 4 anos ter um outro idioma, você vai ganhar um idioma, vai ganhar uma universidade estrangeira, e se ele se destacar, ele pode até ficar lá nos Estados Unidos jogando com certeza. o soccer, né? Que lá é conhecido como soccer. Isso. Então, esse é sempre o conselho que eu falo para todos os pais. Não menospreze o futebol nos Estados Unidos, que está crescendo, e você pode unir o útil ao agradável mais para frente. Sim. E falando assim, Fernando, em clube, você sabe que eu te acompanho já nas redes sociais e já fui em vários campeonatos seus. E os seus, assim, não é porque você está aqui, mas assim, são os melhores campeonatos. Okay? Mas assim, a ação. Muito bem organizado, a estrutura, tudo, Ave Maria. E assim, muita gente já sabe que vários atletas seus saem da sua escolinha e conseguem ir para clube. E clube não é qualquer clube, não. É São Paulo. Grandes clubes, grandes clubes, né? São Paulo, Corinthians. Eu queria saber como é que você, ou sua escolinha, sua empresa e tal, administra essa mudança na vida do seu atleta, de sair essa passagem da escolinha para o clube. Olha, o trabalho começa lá embaixo, né? Na verdade, eu tenho que voltar um pouquinho para explicar para vocês. A gente tem o lado também, né, que é a parte social, que a gente considera muito importante, né? Hoje a gente tem vários meninos que a gente ajuda, né? Pelo menos com transporte, alguma coisa, né? E isso começou lá atrás, porque assim, o esporte em si, ele tem essa questão da socialização, né? Então, para uma criança, ela vem, né, de uma comunidade carente, então isso ajuda na formação dela, os pais ficam felizes, e dentro disso aí, a equipe acaba ficando, digamos assim, um pouco mais forte, né? Mas aí você tem o menino que já estava na escola se destacando, com o menino que veio. De outros projetos, e essa equipe acaba ficando forte. Sim. Quando essa equipe se destaca, por isso que é o importante, volto lá atrás, né, o trabalho em equipe. Quando a equipe se destaca, os observadores dos clubes, eles passam a te acompanhar mais. Né? Então, assim, a gente criou um modelo de viajar para São Paulo uma vez por ano para a Dani Cup, e depois agora ainda jogar a Dani Cup aqui. Então, pelo menos... E tem um grupo de pais... que a gente parou na pandemia, que está retomando agora, nós já tínhamos um grupo de atletas com os pais que já viajaram para a Colômbia, para o Chile, tudo novinhos, com 8, 9, 10 anos. E isso também traz uma bagagem. Claro, uma experiência. Uma grande experiência, né, para o atleta. E aí, esses meninos se destacando dentro do período, da idade, o que é que acontece? Talvez vocês
dar uma informação importante para vocês, que uma criança ela pode ir para um clube grande e alojar, fazer parte do alojamento do clube, que a gente fala, não, o menino pode alojar com 14 anos de idade. Menos a família precisa acompanhar. Isso. Então, nós tivemos meninos que as famílias... E mesmo assim é jovem, né? Mas com 14 já fica sozinho. Já é permitido. Mas já é permitido. Então, assim, a gente tem uma ligação, Dani, o próprio coordenador, com os pais. Né? Eu também. Sim. Com os pais a gente acaba falando. Então, os meninos que foram embora, os que mudaram para lá com a família, a gente está sempre se falando. A gente está à procura dar todo o suporte. E, claro, antes de fechar, eu, como tenho meu trabalho eu acabo viajando muito, eu vou lá no clube, visito, faço a conversa, né? E acabo entendendo o que eles podem oferecer para essas famílias, né? Porque não é só o menino. Né? Pois é, porque no caso, quando a família se muda, né? Aí muda, né? Tem que se reajustar, às vezes, emprego e tal. Muda toda a estrutura familiar. No início, a grande preocupação realmente é o emprego. Claro. Até porque você sai daqui para ir para São Paulo, o seu custo de vida muda mais alto. Pois é. E aí tem que ver se tem o seu trabalho. Né? Isso, às vezes tem que largar o trabalho, um dos dois, para acompanhar. Né? Então, hoje a gente tem algumas famílias lá, mas poderia ter muito mais se houvesse essa condição de mudança. Isso. Porém, tem outros que têm ido com essa faixa etária aí que a gente já espera de 14, que aí 14. Já aí os pais liberam, né? Mas assim, graças a Deus tem ido bem, mas a gente pode aqui até citar um exemplo maior, que aí já é a Dani Cup. Sim. Esse número cresce muito. Com certeza. Esclarecendo aqui um pouquinho sobre, que eu sei que muitos pais e atletas, né, estarão assistindo, o que é federar um atleta, legal. O que é também o contrato, né, de formação do atleta e o contrato profissional. E a partir de que idade, né, isso vai ocorrendo? O federar é o sonho das crianças, porque federar já praticamente está dando... É um atleta federado, né? É o primeiro pontapé, assim, que ele faz parte... Rapidinho, Fernando. Você, mãe de atleta, escuta essa aí, viu, que é importantíssima, viu, gente? E aí, então, ele federado, ele já faz parte, né? Hoje, no Brasil, era a partir de 12 anos, e agora, eu só preciso confirmar a partir de quando vai estar valendo, mas vai começar a partir de 7 anos. Olha. Meu Deus! No futebol de campo. Caramba! Gente... E aí, quando ele faz parte do clube, você só pode fazer o contrato profissional, né, a partir dos 16, então eles começam com 14 anos com contrato de formação. Esse de formação, a partir dos 14. Contrato de formação. E o profissional a partir dos 16. E que aí já passa, a partir dali, o menino, inclusive, já tem até uma multa, enfim, que o clube tem que ser ressarcido pelo investimento que é feito nesse período de 14 anos. Com 16, contrato profissional, já vira profissional. Menor de idade, o primeiro contrato que pode ser feito são de 3 anos, no máximo. 16 a 19. Sim. Nesse contrato, Fernando, o atleta já recebe um salário? Como é que funciona? 16? Não, ele com 12, ele já tem ajuda de custo. Uma ajuda de custo, tá? Certo. Isso vai aumentando. Sim. Então, tem clube que começa com 400, tem outros que tem um poder aquisitivo maior. Lá em São Paulo, por exemplo, que já paga R$1.000, R$1.200, né? Sim. Se a família está mudando para lá, recebe um valor maior. Né? Mas se é aquele atleta que realmente o clube fala assim, gente, esse vai decolar, aí o negócio é diferente, né? O negócio é diferente, mas é isso que faz o futebol ter esses números assustadores, né? Sim. Mas já é um contratinho diferente aí, não é? Não é nem questão do contrato, é questão realmente dos valores. Certo, é o mesmo contrato, o mesmo modelo, mas só vai mudar o valor. Mais valores. Tá. Aí você tem menina aí no eixo de São Paulo aí de 14 anos ganhando 15, 20, 25 mil reais. Sim. Né? Dependendo da qualidade. Depende do atleta. Daquele alvoroço, né, em cima dele. Porque o clube e o empresário sabe que se ele se tornar um jogador profissional e tiver esse destaque, ele vai valer muito lá na frente. Todo mundo vai ganhar. Seu pedacinho, né? Muito dinheiro. O exemplo é o menino, o Hendrick, recente, que fez um gol na seleção brasileira agora no último amistoso
com a Espanha. Sim. Né? O presidente do Real Madrid foi lá abraçá-lo, dizendo... Eu acredito que ele deve ter pensado assim, poxa, você nem chegou e você já se pagou. Tá vendo? Imagina. Só pelo gol. Né? Com certeza. E quanto às famílias das crianças, quais são assim, os desafios maiores que você acha que elas enfrentam e como a escola também, né, lida com isso? Olha, as famílias, normalmente, quando o menino está se destacando, elas são muito assediadas, né? Então, é muita pressão aparece empresário, aparece clubes, né? Aí o pai e a mãe, se ele não tiver um conhecimento, ele precisa achar alguém de confiança para estar orientando. Norteando ali, né? Porque muitas vezes a pessoa chega e oferece, em muitos casos, oferece um valor para a família que não vai mudar a situação da família. Pois é. Mas às vezes o pai precisando, contas para Exatamente. pagar, Sim, ele pega claro. ali, ele assina um Pois é. contrato. Não vai mudar, mas já ajuda um pouquinho, né? dependendo da A idade, inexperiência, né? Sim. E a necessidade. Também. Então, eu acho que esse é a orientação, a busca em orientação Importante. de quem está no meio e vive o processo é importante antes de fazer qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de assinatura, de compromisso com Importantíssimo. alguém, seja com o clube, seja com o empresário. Muito importante. E falando sobre clube, Fernando, como é que funciona essa parceria entre a Inter e a Catuense? Opa. Na verdade... Porque agora eu já soube que você é o mais novo dono da Catuense, não, né? Não, não. Não, é bom até explicar isso aí. Tá Não, mas vendo? eu não sou dono, não. Eu preciso explicar isso aí. Então, aí, ó. explique. O que acontece é o seguinte, nós como escola, nós temos um limite até para jogar as competições, né? Sim. A parceria com a Catuense é porque o Betinho, que é o dono, é um amigo de longa data que eu fiz logo que eu cheguei aqui. Então, existe uma relação bacana, de extrema confiança. E a Catuense, ela está lá em Alagoinhas. E aí, quando os meninos nossos aqui, como a gente trabalha com até 15, 16 anos, nós fizemos um acordo que nós assumimos a equipe sub-15, né? Então, os nossos meninos e outros meninos que acabam surgindo no meio do processo, a gente acaba disputando o campeonato sub-15. E aí, o que a gente faz? A gente federa os meninos. Entendeu? E a partir dali, dentro do negócio, a gente tem participação de um futuro negócio. Então, hoje, a Intercatuense é um processo que vai ali até 15, 16 anos para jogar. Mas depois aqui os meninos, que também se destacarem aqui, pode continuar jogando pela Catuense com 16, 17, até chegar o momento de ter uma oportunidade de um clube maior. Isso. Porque a Catuense, na verdade, também é uma vitrine. Com Ela certeza. é muito bem administrada, então ela acaba sendo uma vitrine. E voltando aos sonhos que a gente estava falando, né, das crianças, você teria alguma história inspiradora ou emocionante? Imagino que ele tenha várias. Várias. Né? Na verdade, história a gente tem várias, né? Mas assim, eu costumo dizer que o melhor é todo esse aprendizado que a gente passa e que eles passam também. Nós temos no final de ano aquela arrecadação de cesta básica, né? Para tentar oferecer um Natal diferente para algumas pessoas. Sim. Vocês acabam se envolvendo. Não, e aí você... Não tem como. Olha, E são cria coisas vínculos, tão simples, né? Isso. São coisas tão simples, por exemplo, uma cesta básica com um refrigerante e um panetone pequeno. Mas já muda. Mas e que muda. você leva Já e é muda. uma alegria. Já e muda, com certeza. É algo... Não, e eu imagino que fenomenal. vocês devem, sei lá, chuteira, né? Quando vê que o aluno... Né? Sim. Eu imagino, essas Esse as apoio coisas também. básicas, né? Devem dar sim. Esse apoio. É porque Suporte. muita A gente criança não tem, né? Tá sempre divulgando, ou a gente ajuda, ou a gente fala com pais de outros, né? E a Dani deve ter participado muito disso, sim. que é, o Luquinha não serve mais a chuteira, mas a chuteira tá Sim, nova. Sim. E aí Sempre você acaba acontece. fazendo a é. doação, acho que isso aí é bacana, né? Nós temos, inclusive,
uma outra situação que a gente tem procurado fazer, que é tentado fechar parcerias, né? Fechamos já com fisioterapia, nutricionista, isso é muito importante. médico ortopedista, Excelente, desde o ano né, passado já nos atleta. ajudando a atender. Uma equipe multidisciplinar. É muito importante esse acompanhamento. Escola de inglês. Oh, que né? legal. Agora a gente está trabalhando aqui, ainda não assinou o contrato, mas vai trocar Joia. a escola, né? E para quem que vai? Para essas crianças que não tem, Importantíssimo. que não tem a Sim, condição, sim. esse pai que não tem Porque condição a criança- de Excelente, pagar. viu? Lesiona Tudo mesmo. isso, né? Agora, Fernando, me diga uma coisa. Acho que muitos, olha aí vocês, muitos atletas que eu tenho certeza que vão assistir esse podcast e querem saber. Você que acompanha todos os campeonatos e está pertinho ali e conversa muito com os olheiros. Eles querem saber. Ó a dica aí. Eles querem saber. Quais são as principais habilidades de um atleta assim que chama a atenção de um olheiro assim? Gente, essa é importantíssima. Tem fórmula, Essa é Os meninos vão parar e vão assistir 10 vezes. Essa é importante. Dá a dica aí Não, certinha, vamos lá. Fernanda. O script. O passo a Primeiro- passo. O passo a passo o primeiro do que o olheiro passo- vai. Ele tem Eu quero contato saber com se- muitos Sim, olheiros. sim, E muitos clubes. Então E ele sabe lógico que o que tem. é que realmente aquilo ali Sim, destaca. chama Então, atenção. O primeiro passo é o que ele planta no treinamento. Tá vendo? Não tem para onde correr. Se não tiver um treinamento, a dedicação, isso é já quase- para fazer aquela Fundamental, formação, certo? quase Sim. impossível. Continua. Agora, quando você chega numa competição, Competição. poxa, aí cada um tem uma característica, É. né? Tem aquele que tem um empenho maior para marcar, tem aquele que nasceu com um dom de ter uma habilidade com os pés, Que se percebe logo, né? que se percebe logo. Rapidez. Tem aquele que às vezes não vai tão bem tecnicamente com a bola, por incrível que pareça, mas a gente chama que ele tem o faro do gol. Tem o quê? O faro de do gol. gol. Ah, tá. Ou Chutou. seja, alguém chutou, bateu num É o Romário, atleta, é o Romário. bateu no outro, É o Romáriozinho, é o Romário. sobra e ele faz o gol. E ele Entendi. tá ali Entendeu? no momento certo. Então, assim, são, E é importante são, esse também. são N fatores, né? Fatores. Mas eu acho que o principal é esse desejo de chegar preparado, tá? Porque assim, o futebol não se faz só com quem faz o gol, Pois é, precisa de o futebol não se a faz só equipe, com né? quem é o goleiro Sim, tem que ter equipe, e né? aquele jogador que marca. Não é só isso. Isso. Não é só o habilidoso. Não. Então, eu acho que um dos primeiros fatores também é, aos poucos, e ele vai descobrindo isso, qual é a sua qualidade. O que eu tenho aqui de... Sim. O que eu me destaco. Então, Sim. eu vou fazer o quê? Eu vou me aprimorar naquilo ali. Por outro lado, eu também vou querer saber quais são as minhas deficiências. E eu vou trabalhar a minha deficiência. Porque, por exemplo, o menino ele vai passando o tempo, passando a idade. Vou dar um exemplo. E aí ele chega com 14, 15 anos. Se nesse tempo todo ele não aprendeu a cabecear, dificilmente alguém vai querer dar uma oportunidade para esse menino. Porque são coisas básicas do fundamento. Isso. E hoje, por incrível que pareça, a gente tem que estar sempre conversando. Graças a Deus eu não tenho esse problema, mas eu sei que a nível de Brasil hoje, fundamento é um negócio que ainda falta. Mas parece que estão meninos. se exigindo cada vez mais desses meninos, viu? É. Estão se exigindo. Hoje em dia, pelo que assim, apesar de eu acompanhar, mas assim, o que é que eu escuto muito assim? Não basta só ter habilidade com a perna. Tem que saber usar as duas. Isso agora já é o básico. É verdade. Hoje em Né? dia tem aula pra tudo. É, Eu não, é isso aí. Né? Porque o jogador ambidestro ele vai se destacar. Né? E, assim, outra coisa também que eu assisto algumas coisas e tal, de futebol e tal. E eu vejo, assim, falando assim, se destaca também aquele atleta que não tem medo de errar. Que pode até errar, mas ele vai tentar de novo, não vai se abater ali em campo, vai continuar, e as pessoas gostam disso, né? Porque às vezes a pessoa erra ali e aí já morreu ali. Já desequilibra na partida E aí e você acabou. Mas tem aquele já que... tocou num ponto interessante, que é a parte mental Mental, Isso. pois é. dessas crianças, que às vezes é muita pressão Isso. e acaba tendo essa dificuldade. Né? O menino que está bem
na questão do treinamento, mas fora de campo, a família está dando todo o suporte e não está dando essa pressão, ele vai sentir menos. Uhum. Então ele vai acabar fazendo isso que você falou, que é o quê? Ele vai insistir. Ele não vai ter medo Ele não vai ter do medo. erro. Ele não vai ter Vai medo. insistir é até, importante. e até conseguir, né? Não vai ter Eu medo. vejo- Não é só E às vezes, Fernando, não é só a família que está ali na pressão, no julgamento, não. Os próprios colegas da equipe, outros pais também que ficam assistindo, já começam a julgar Perfeito. demais. Eu tô ali, tô vendo. Não, e eu já Isso percebi mesmo. situações assim que a Daniele me passa, tipo assim, se o jogador não vai bem, a equipe começa a excluir. A equipe mesmo. Acontece. É, É a porque- sociedade. acho que isso né? é- Acho que Isso são os aí azares, né? é de qualquer... É o ser humano. É o Aí ser humano. Aí, assim, é o vai rendimento, ter o né? campeonato. Não, esse não foi convocado. Aí os alunos já, né, Já olham de outra forma. Aí assim, ser realmente humano. tem que porque o que toca aí é Bem qualquer forte. criança. tem que estar bem né? preparado, E- né, Mas isso psicologicamente, eu acho que porque acontece. senão... Concordo, é isso aí. Não A é? questão hoje em dia se Não olha é? muito o rendimento e às vezes olham muito cedo, né? Para Exato. ver se está tendo todo esse desenvolvimento, Isso. se o menino já tem que chegar em campo e fazer Fazer acontecer, acontecer. enfim. Agora, eu não entendi uma coisa, Fernando, porque assim, pro atacante, ok, tem que fazer gol. Ó, teu- Isso vai, é porque essa é Não, mãe de menina. Eu sou mãe de Tenha paciência, menina, me explique. E assim, nossos seguidores aí vão concordar comigo. E aquele atleta que é da defesa, como é que mostra pro olheiro que Ah, como é não, que faz aí? não deixa Fazendo eu o trabalho né? dele. Não, como é que faz aí? Não, mas aí ele tem aquelas fazendo a função aquela dele. parte do fundamento, né? Que Porque eu acho difícil aí. A pessoa que tá ali na defesa é difícil você mostrar trabalho. Olha, Amiga, se o Deixa gol eu não tomar gol. entrou, É isso, ele tá porque fazendo a a posição dele também, né? posição do meu atleta, que é meu sobrinho. Qual é, Dani? Atualmente ele é zagueiro. Ele é zagueiro. Então, assim, como é que Ele o zagueiro. lateral, É isso, mas ele... como é. Cheio de Sabe? interrogação na cabeça. A Com o madrinha tempo. já pensando, ó, tucu. Porra. Ele tá até aqui, né? Daqui a pouco ele vai dividir aqui. Legal, Deixa eu fazer as legal. perguntas pra ele. Na verdade, ele tem muito essa questão dessa noção que, poxa, não é ali também só a questão do futebol. Hoje em dia, o futebol exige que o menino consiga raciocinar e entenda que existe o posicionamento tático. Porque se joga hoje Estratégia. muito sem a bola, Sim. né? Então, principalmente ele que tem que marcar, Exato. ele tem que saber se posicionar. Claro. E aí, enfim, tem que se treinar muito, a questão de passe, porque Experiência. o menino, quando ele é zagueiro, o goleiro sai jogando com ele, o atacante, a equipe já vem pra cima. Pra cima pra tomar É? bola, com Sim. certeza. E aí, ele tem que ter o passe bom, Sim, ele tem que ter o posicionamento, ele tem que saber o que eu falei agora há pouco, a questão de saber cabecear, Sim. né? De São muitos- saber São muitos subir detalhes, numa, né, Tem a que Fernando? gente tirar fala a numa bola. dividida Numa de dividida. bola. Mas tentar Né? fazer um gol ali do meio também não chama atenção, não, Fernando. Chama-se, claro é? que chama. Não é? O zagueiro. Não é? É, Não é? Fica Não é? Tem isso, não tem? Tem, claro. Aquele Se for um zagueirão zagueiro que vai artilheiro, lá, bomba. é isso aí. Se for um zagueiro artilheiro, melhor ainda. Minha dica pra zagueiro, tá vendo, Lu? É essa. Tenta dar uma bomba lá pra frente que eu quero ver não chamar atenção. É isso aí, zagueiro artilheiro, né? Não é zagueiro, artilheiro. É isso aí. Dite, por falar em campeonatos, nós não poderíamos deixar de convidar este atleta aqui. Ele começou a jogar bola aos 8 anos de uma escolinha de futebol. E aos 11, ele foi convidado a jogar na base de um clube de futebol. Hoje ele, aos 13, continua jogando, mas partirá para novos desafios. Quem será ele? Lucas Duarte. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Queria agradecer ao Elas em Cena por esse convite para vir falar aqui um pouquinho sobre minha experiência como atleta de futebol. Muito bem. Quais são os desafios na vida de um atleta? Bom, são diversos desafios, mas acho que eu poderia ressaltar aqui 3. Primeiro seria poder conciliar os estudos e os treinos. Algo bem difícil, assim. O segundo seria abdicar de diversas festas, aniversários, porque elas ficariam em horários de treino. E aí eu teria que ter como prioridade meus treinos, muitas das vezes, né? E a terceira, que eu acredito que seria a mais importante, seria ter um mental bem forte. Para quando
você ouvir algum não, quando você tiver alguma situação como uma não convocação, ficar no banco, você tem em mente que aquilo faz parte do processo e aquilo só vai fazer você um atleta mais forte. Saber lidar, né, Lu, com a situação. Sim. E é uma rotina muito corrida, né, Lu? Eu queria saber um pouquinho sobre sua rotina, a gente acompanha. Conta um pouquinho pra gente sobre ela e o que é que te motiva a continuar, né, a ser persistente, porque na sua carreira de futebol e também com o estudo, conta um pouquinho pra gente o que é que te motiva. Enfim, eu acordo, vou pra escola, depois da escola eu vou pro treino, almoço primeiro, vou pro treino. Aí de segunda a sexta eu tenho treino no meu clube. Dia de segunda, quarta e sexta. Todos os dias você treina? Todos os dias. Dia de segunda, quarta e sexta eu vou pro treino em uma escolinha. Saindo do clube, você vai... Eu sei, eu sei que eles não param, é uma rotina assim... É intensa, é intensa. Eu ligo pra Dani, tô no futebol. É isso aí, E é todo dia. E é todo dia. E ele vai com prazer. É a Uber mãe. Mãe e turista. Aí, segunda, quarta e sexta é o que mais? Segunda, quarta e sexta, depois do treino, eu já lancho no carro e vou direto para um treino na escolinha para aprimorar os fundamentos, etc. Depois chego em casa, já não tenho mais tempo pra nada, já. Mas só aí tenho tem tempo que pra fazer a tarefa. Aí tenho tempo pra fazer a tarefa. Aí tem que fazer o Como eu disse, tem que conciliar, né, os dois. Aí chego em casa, tenho que fazer a tarefa e se sobrar um tempinho de nada, eu jogo um pouquinho, me divirto ali, né? Tem que ter. E dia de terça e quinta, quando você sai do clube, você faz o quê? Dia de terça e quinta, eu tenho um personal na academia agora. Já tá muito bom. Pra melhorar o físico. Claro. Isso. Aí é isso. Aí quando eu chego em casa, eu estudo, faço minhas tarefas, minhas obrigações. Depois dá uma brincadinha. Se dá tempo. Sei. Mas é muito bom, Lu. Quero te parabenizar, porque além de... E o que é que motiva ele, Gabi? E o que é que te motiva também? Eu te perguntei, você não me respondeu. O que é que me motiva é eu me imaginar naqueles campos europeus lá, jogando os maiores campeonatos pelos maiores times. É o meu sonho, né? Eu tenho que seguir, é isso que me motiva, é o meu sonho. É ser jogador de futebol. Bem sucedido lá nos grandes clubes. Muito bem, Lu. E não esquecendo dos estudos, mas ele... ainda bem, né? É um excelente aluno. Tem que sempre lembrar disso, porque não adianta, né? Seguir no futebol e não ter as notas boas, né? Porque você também pode conciliar até no futuro sua carreira de futebol de outras formas, né? E é isso aí. Parabéns. Obrigada por participar aqui, né? Eu que agradeço. Do nosso episódio. Foi muito importante. E vamos prosseguir. Isso aí. Obrigado. Eu quero saber sobre... Uma coisa muito importante também nesse meu, que é o network. Que também eu acho que é fundamental, não pode faltar. Então, eu quero saber qual a importância que você acha do network, das conexões no mundo do futebol, tanto para os jogadores quanto para os profissionais. Na vida é importante, né? Na vida. Na vida, mas... É importante, né? Por exemplo, a gente... por exemplo, em relação à Dani Cup, eu fui criando um relacionamento, né? Aqui em Salvador ainda está um pouco... o processo está começando a crescer, mas lá no interior de São Paulo, nós começamos a Dani Cup, a gente conseguiu trazer equipes de Colômbia, Paraguai, Uruguai, Chile, Canadá, né? Agora aqui México. Então, tudo isso baseado, né, nessa questão do network, do relacionamento. Claro. Uma pessoa que vai te apresentando para outra. Isso. Para você ter um exemplo claro, né? Um amigo aqui estava mudando para o Canadá, falou, vou te apresentar uma pessoa no Canadá. Tá bom. Aí se falamos, marcamos por telefone, comecei a conversar com a mãe de um aluno, né? E aí um dia ela me ligou, uns 2, 3 meses depois, ela me ligou e falou assim, vai ter um campeonato aqui, você vai ter que vir aqui. Eu, Eita! Não, você vai ter que vir aqui, porque vai estar todo mundo aqui, tal. Falei, tá bom. Aí tinha uns dias de férias na empresa, e peguei um avião, fui lá. 5 dias só. Pô, foi suficiente. Né? Conheci o marido, os filhos, me trataram assim e me apresentaram um grupo lá. Eu acho que eu já fui mais 2 vezes para lá, para Toronto. E o ano passado, eles vieram com um grupo de quase 70 pessoas. Olha isso. E ficaram encantados.
era um grupo que estava acostumado a ir para a Europa e que ela falou, você vai ter um desafio para quando eles forem para o Brasil. Né? Eu falei, não, fique tranquilo que a gente vai cuidar com o maior carinho, né? Como a gente faz com todo mundo, vai ter gente para cuidar, a hora que chegar no aeroporto, até a hora de sair. Esse apoio, com certeza. E aí chegou no último dia, a gente estava no mesmo hotel, e eles diziam o seguinte, não acabou não, poxa. Vamos aumentar aí, não tem como fazer. Adoraram. Então isso é gratificante. Mas assim, isso vem do network. Se você não tivesse ido, né? E aí de network, olha, acho que eu ia ficar aqui um bom tempo. Eu conheci Fernando no campeonato, dele, não foi? Eu fui lá, não foi, Fernando? Sim, sim. E aí eu já estava sabendo que tinha uma situação para Luquinha. Foi. Não vamos aprofundar agora. Foi. Mas, quando eu fui lá falar com ele falou, não, aí... As coisas já estão... Calma aí, as coisas já estão fluindo. Por quê? Antes dela saber, eu já estava sabendo. Olha só, tá vendo? Que o observador tinha comentado, né? falado de... Bacana, né? E aí eu ainda falei para ele assim, mas eu acho que não é oficialmente. Ele, é oficialmente sim. Oficialmente. Eu falei, não, se você tá falando, joia, não foi? É importante. Assim, eu acho que tanto o atleta, principalmente os pais, assim, não podem interferir, mas também tem que ser inquieto. De estar ali um pouquinho, né? Conhecer todo mundo, né? Sondando, sabendo os locais e tal. Porque também só ficar ali paradinho, né? Vendo o atleta ali jogar, tá no campeonato e tá ali só batendo palma. Não, é importante conhecer pessoas. Não né? é? Como em qualquer demais, meio, claro. Né? Mas assim, nós temos um outro projeto muito bacana, que é o Camp, Atletas do Futuro, que é um treinamento para as crianças carentes e que nós trazemos treinadores da Alemanha. Olha aí. E tudo isso começou porque um treinador aqui falou assim, vou te apresentar uma pessoa na Alemanha. Sim. Você vai falar com ela, tal. E, na verdade, o que é que eu queria? Eu queria trazer uma equipe da Alemanha para jogar a Dani Cup. Era meu objetivo. Mas nessa conversa começou a nascer uma amizade de uma pessoa fantástica que hoje faz parte da nossa convivência, da família. Nós somos até para a Alemanha lá, conhecemos vários clubes na Alemanha através desse amigo, porque ele conhece também muita gente lá. E ali nós criamos esse projeto. Que bacana. E aí a gente vai para as comunidades de Salvador, já fomos para outros estados do Brasil, onde as crianças recebem um kit para participar de um treinamento. Muito legal. E aí, enfim, graças a Deus uma coisa bem bacana, porque as crianças, as famílias, né, às vezes só vê um estrangeiro falar uma outra língua pela televisão. Na televisão, pois é. Ver ao vivo deve ser uma emoção. E aí ver ao vivo eles ficam doidos. Sim, é o impacto. Não, aí batem foto, enfim. É muito legal. Então foi um projeto que também nasceu do network. Com certeza. Bacana. Com certeza. E vamos falar um pouco de campeonato. Mais sobre campeonato. Mais sobre campeonato. Como é que surgiu essa ideia de você promover campeonatos? São os melhores, eu já disse. Olha, são os melhores. Na verdade, a gente começou numa proporção menor, né? Mas existe um campeonato em Portugal chamado Mundialito, que tem esse formato muito bacana, né, do futebol 7 com várias crianças. Mas, paralelo a isso, eu comecei a pesquisar, né, os campeonatos, o que tinha de diferente, porque a gente já fazia, eu falava, pô, fazer um negócio diferente. Né? Mas é diferente mesmo, viu? E aí, quando teve uma viagem que eu fui a Buenos Aires, eu falei, poxa, tem algumas coisas aqui que são diferentes que dá pra gente começar a implementar. E aí, quando foi 2017, nós fizemos o primeiro. Né? 2007. 17. Muita gente não acreditou. Né? Tivemos muitas equipes, mais de 80, mas assim, ainda foi pouco para pagar a conta não fechou. Foi mesmo. Imagina. Porque as pessoas ainda não acreditavam, né? Mas aí a gente levou na época Boca Juniors da Argentina, né? Grandes clubes, né? Palmeiras, Corinthians, Santos,
Colo-Colo do Chile, enfim, várias equipes, e conseguimos trabalhar as imagens, né? Fazer um pós-venda legal, né? E aí, a partir dali, a gente continuou. Entendi. E aí, a gente foi crescendo. Foi crescendo. Aí tivemos a segunda edição, a terceira, né? Paramos em 2020 com a pandemia. Voltamos em 21, uma proporção menor, mas voltamos. E 22 conseguimos trazer também para Salvador, porque no de 2017, até uma história interessante, que o filho do prefeito, Bruninho, jogava, o prefeito de Salvador, jogava na nossa escola e foi para lá. E ele foi no último dia para lá. Ah, legal. E conheceu. E ele falou, nossa, que negócio bacana, fantástico isso aqui. Aí eu brinquei com ele, se você for prefeito um dia nos ajudar, nós vamos levar para Salvador. Ele, não, mas isso aqui tem que estar em Salvador. E aí aconteceu. Inclusive, até um abraço, né? Prefeito Bruno, meu amigo, e que ele foi crucial aí para trazer para cá, Que bacana, né? para Salvador. Pois você já falou aí do campeonato e tudo, mas eu já imagino, Fernando, você falou também, a gente tem uma equipe e tal, muito grande, pessoas de confiança, mas assim, fala um pouco sobre isso, sobre essa organização aí, para se fazer um campeonato. Como é que você, na hora assim, não sei, sou leiga nessa parte, para escolher assim, o local que vai ser a sede desse campeonato e tal? Fala um pouquinho sobre isso. Às vezes as pessoas não entendem a dimensão, né? Na verdade, hoje, a gente começa devagarzinho, a gente monta o projeto comercial com 10 meses de antecedência, mas antigamente a gente ficava 12 meses ali respirando aquilo, né, até o processo aprender para a coisa andar. E aí a primeira situação é você escolher um local que tenha bastante campos. Isso. E que tem estacionamento. Né? Para poder montar a estrutura, né? Aí você tem que começar a olhar toda essa questão. Os detalhes, né? E aí, quando a gente começou, eu acho que a gente tinha 6, 7 pessoas na coordenação. Hoje a gente trabalha com 23 pessoas na coordenação. Só de coordenação. Porque assim, você tem que dar uma responsabilidade para aquela pessoa e ela tem que executar. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo das pessoas que vêm de fora do Brasil e as equipes grandes que vêm aqui para Salvador, por exemplo. Nós temos uma coordenação, uma coordenadora, no caso, que monta uma equipe e já recebe todo mundo no aeroporto. Só que antes disso, ela já cuidou da parte dos ônibus. Os horários, toda a logística. Com os horários da tabela, porque esse ônibus não pode atrasar, porque o trânsito de Salvador não pode segurar, porque os ônibus não pode atrasar. Aí nós temos uma pessoa só para isso. Né? Aí nós temos um grupo só de bilheteria. Um outro só de credenciamento de atleta. Né? Um outro só de segurança. Né? Olha a dimensão. A gente investe muito nessa questão de segurança. Graças a Deus nunca tivemos um problema sério. Mas a gente não abre mão. Não abre mão. Né? Aí nós temos um grupo que está ali cuidando de tabela e arbitragem. Aí nós temos um grupo, alguém que está cuidando da praça de alimentação. Sim. Da loja. Aí eu tem adoro visitar a loja. Aí eu compro tudo, sai comprando tudo. Lucas quer assim pra bola, eu compro boné. Que adoro. Me sinto na Disney ali, vamos. Tem minha esposa, que essa questão da loja. Aí tem a questão, você vê que são detalhes, né? Como lá é um cartão pré-pago. O mascote também é fofo, aquele mascote, adoro aquele mascote, já tirei foto com ele. Eu sou suspeito para falar, tá dando risada ali. Vou te falar. Tem que mudar muita coisa ainda. Aí, mas assim, por exemplo, a gente trabalha com cartão pré-pago. Então, tem que ter um grupo ali de meninas com a maquininha, você vê lá para... Você vai botando crédito e aí vai usando. Isso, você tem que contratar também esse staff. Aí você tem que ter uma galera na praça de alimentação. Eu falei da praça de alimentação, mas a praça de alimentação que que as pessoas consomem, mas aí tem a praça de alimentação que a gente fala, na verdade, é o restaurante. Sim. Que já é um outro grupo. Outro grupo, Né?
e que aí tem que pegar os marmitex para levar, por exemplo, para os árbitros, para outras pessoas que a distância Sim. porque Olha quanta coisa envolvida. no Barradão é. são 2 pontos diferentes, então tem que levar para um grupo almoçar lá. Aí você tem que ter todas as pessoas, que 10h30 tem que ir lá pegar o almoço. Certinho. Né? Tem que, tudo tem que rodar. Tá tudo Isso, certinho. isso. Se uma coisa Isso. sair... As bandas que vão tocar, que sempre tem uma coisinha. Aí tem alguém Adoro de essa palco, parte também. né? Isso. Pô, tem até banda? Tem. Tem sim, eu vejo Daniela sempre lá no palco. Tem banda, tem DJ, tem. Aí a gente tem a hora do almoço, que a gente pode fazer um pouco mais de barulho, né? Sim. Então ali de 11h30 até 1h15, 1h20, a gente coloca uma banda Joia, que massa. ou coloca alguém para falar sobre futebol. Uhum. Isso. Nós tivemos o Bruno, Foi. tivemos Eu o tava Bruno lá. lá Foi, assisti. para falar com os pais, né? Sempre tem alguma coisa ali na hora do almoço. Aí já é uma outra pessoa. Aí tem um outro grupo, uma outra coordenação que cuida da parte de entretenimento. Que tem que saber se as mesas estão ok, se a mesa de sinuca não tá faltando taco. Isso. se E tá- os videogames, Entendeu? eles adoram. Certinho. Os plays, né? É, Ficam aí ali tem a jogando. hora, a parte de games, É. né? Tem a parte de games também. Aí esse ano, o ano passado, montou um E eles ficam podcast disputando lá. ali, viu? Não, as crianças fico querem... ali na guerra, os meninos. Eu falo, gente, É, pelo amor porque- de Deus, vamos descansar. E tu ali na... ó, Ah, meu Você quer ver Deus. uma Agonia coisa na que é... fila ali Você pra você jogar. quer ver uma coisa que... você nunca vê a fila pequena? Hum. Futebol de sabão. Ah, O menino enorme, acabou de jogar. Enorme. Acabou de jogar. Enorme fica. Tudo E ele- molhado, tudo pelado. e eles querem ir lá. Fica. Eles estão lá no futebol de Criança, sabão. né? Adoro, Criança. adoro. É. E aí faz parte E do se processo. refresca também. Sim. Porque é um Sim. calor daqueles, aí vamos Sim. no futebol, Sim. né? Além de se divertir, já fica refrescadinho. Isso. E aí, para as crianças menores, tem pula-pula, tem o escorregador inflável, né? Não, é muito bacana. Mas, assim... E agora, poucas pessoas sabem os problemas que a gente vai tendo durante o ano. Já imagino. claro já que imagino. sim. Meu Deus do céu. É tanta coisa, claro, gente. Normal. Eu sempre... Não, normal não. Imagine cada Acontecer- problema que deve ter. Você nunca espera, né? Não. Você tenta eliminar todos. Mas eu, agora- não, assim, eu procuro encarar com naturalidade, assim, sabe? É. E não fugir, não... Vai Qual ter foi que um dos resolver. problemas que você teve ano passado? Teve uma criança que chegou, a mãe chegou para comprar fazer o credenciamento, a criança botou a mão lá No leitor? num ferro nosso, Ah, numa parte da estrutura lá, tomou um choque. Oh, Meu Deus. Entendeu? Imagine. Tomou um choque. Não foi nada grave. Mas Sim, poderia- poderia ter né? sido. Enfim, Acontece. né? acontece. E aí eu sento lá eu saio para ver um pouco dos jogos, né? Chegou fulano, chegou Beltrano. Aí a gente tem um container que a gente faz uma espécie de um camarim lá, né? Uma sala Sim. para receber as pessoas, os convidados. Mas muitas das vezes eu fico ali porque eu sei, assim, se acontecer alguma coisa, Alguém me vem procure que eu já atrás, tô ali. Pronto, eu tô aqui. Já tô ali. E às vezes eu fico ali só no celular. O evento Sim. tá acontecendo. Mas eu tô acompanhando algum problema que Pra possa poder estar acontecendo. ajudar ali, com Né? certeza. E aí você tem mais, assim, só para vocês terem uma noção, a gente tem 200 pessoas trabalhando diretamente, né? E a gente serve para nossa equipe de trabalho mais esses atletas que vêm de fora, que a gente oferece a refeição do almoço, né? Do jantar também, mas eu falo ali do almoço. A gente cede 400 refeições todos os dias. Caramba. Fernando, Tá na muita próxima gente. Dani Cup, elas duas têm que conhecer. Eu já vivi esse Já. momento, Dani. Elas Nós no Dani vamos, Cup, Gabi, elas nós Não vamos, estão nós convidadas, vamos. estão Mas elas- intimadas. Né? Elas têm que Pra viver conhecer. todo esse Tá momento certo, do a Dani gente tem Cup, que ir lá. porque vocês precisam. Pra Precisamos. você entender. É, Tudo que ele tá falando aqui, eu tô... porque não é só simplesmente a questão do torneio do campeonato. Não é só... Não. É não. diferente, né? É diferente. E Diferente. todo mundo que a gente leva, eu levei um grupo de empresários, por incrível que pareça, antes deles conhecerem aqui, eles foram conhecer em São José do Rio Preto, Certo. aqui de Salvador. Quando chegou lá, no primeiro dia, jamais imaginei que fosse isso aqui. Não imaginava que era mundo. tão grande É. assim, com tanta gente assim, essa vibração dessas coisas. Isso aqui é a Copa do Mundo Imagine. infantil para as Infantil. crianças. Pois né? é verdade. Bacana. Foi uma boa analogia mesmo. É verdade. E eu sei que vem gente de estados falou. diferentes, né? Países diferentes. Você já até adiantou, mas fala mais um pouco aí pra gente. É. Quem que você já trouxe? Olha, e assim,
é como eu falei, como São Paulo a gente está há mais tempo, a gente foi criando uma relação maior com as equipes, né? Inclusive equipes que vêm de ônibus, né? Paraguai e Bolívia, eles saem de ônibus. E a gente... Imagine, gente, são quantas horas? Meu Dias, Deus. Dani. De ônibus. Dias, Dani, dias. Deve ser dias, 4, né? 5 dias. Dias. Rapaz. Viajando. Imagina. E assim, uma curiosidade assim que é bom falar é que já teve período, se eu não me engano foi 2019, que a gente diminuiu a equipe grandes e investiu nessas equipes que não tinham condições da América do Sul. E por quê? Porque as crianças, os brasileiros, amam esse portunhol. Isso. E essas crianças que vêm são simples, humildes e dão atenção para os nossos meninos. É isso que eu queria saber, como é esse convívio aí desses atletas que vêm de fora com os atletas daqui do Brasil. Não, eles saem, eles jogam, ali ganhou, perdeu, passou 5 minutos, já esquecem, eles estão juntos e passam dias ali brincando. E muitas das vezes uma camisa que eles levam de troca se torna um negócio valioso, porque tem menino que fica sem. Eu quero uma camisa lá do Paraguai, eu quero uma camisa da equipe da Bolívia, né, do Uruguai. Deve ser emocionante mesmo para eles. Então eles criam essa relação, um negócio assim emocionante. E eu sempre fiz questão da gente fazer esse investimento com eles, porque a gente sabe das condições. Então a gente procura troca de cultura pegar uma chácara bacana que caiba todo mundo, com bastante cama, com piscina, e a gente oferece a chácara para eles. Que legal. Oferece parte da alimentação, ajuda no ônibus. Justamente para incentivar, né? Para incentivar que aconteça. Porque eles acabam sendo assim as estrelas do evento. Claro. Né? Porque é o que tá eles são diferente. De outros países, né? Isso, as pessoas e se torna algo assim diferente. Falando de campeonato, vamos falar agora um pouquinho da parte do surtar. Porque campeonato tem competitividade emocional, e aí às vezes os pais, né, podem exagerar um pouquinho. Ou se excedem, né? Se exceder. Eu já participei de alguns, fui com o Dani. Eu prefiro nem ir, porque quando eu vejo qualquer coisa eu já fico louca. Eu fico. Então, e aí é pai que ali briga com o filho, grita com o juiz. Ave Maria. A gente vê de tudo. E aí não é legal. Não é legal. Né? E aí o que é que você acha desse tipo de comportamento? Como é que você lida com isso? Que existe, existe muito. Hoje, a pressão em cima dessas crianças está muito grande. Muitos já começam dentro de casa. Né? Claro, não são todos, são alguns. Mas a gente acaba vendo e como nós já comentamos aqui, Dani vive isso aí, tem vivido com a gente. É muito triste, né? A verdade é muito triste porque fica ali, exageram nas palavras, joga uma pressão, acaba jogando uma pressão na equipe toda, né? Às vezes está só falando com o filho, mas acaba jogando pressão na equipe toda, até uma equipe adversária. Eu já vi pai falando com um menino da outra equipe. Pois é. Então você imagina se aquele pai do outro menino tivesse ouvido o que ele falou. Isso. Né? Nós temos esse problema em todos os campeonatos no Brasil. Não vou dizer que a gente não tem, a gente tem sim. Né? Recentemente, no nosso campeonato, uma equipe perdeu 3 pontos, porque isso vai no regulamento. Que a atitude antidesportiva dos pais. Mas tem que dar um limitezinho para esses pais, né? É uma pena, porque todo campeonato está tendo que. Entendi. Às vezes que o ter sonho fica mais as até punições, do pai, dos pais do tem que da e aí entra em várias situações, né? Como você falou aí, Gabi. Por exemplo, você tem várias situações, por exemplo, do pai que tentou ser jogador e rapaz, não conseguiu ser jogador. E aí o filho que pegou essa bola aí, né? Acaba assumindo essa responsabilidade, às vezes é muito novo. Né? E a criança não tem maturidade para isso. E a criança para dar essa pressão. Acaba. Dá um recadinho. Você, pai e mãe, que se identificou com esse tipo de atitude,
recalcule a trajetória, viu? Vamos dar uma melhorada, porque está atrapalhando seu filho. Com certeza. Olha, Seu filho é a eu acho toda. que assim, posso dar um conselho aqui? Claro, por por favor. Eu acho que o pai, ele precisa respeitar a idade e o tempo do seu filho, Isso. Perfeito. tá? Eu acho que esse tem sido o grande problema. Eles estão esquecendo que o filho só tem uma infância. Pois é. E esse tempo passa voando E não volta, né? e não volta, né? Então, assim, se você deixa o seu filho ali jogando com as crianças, se divertindo, com 12, 13, depois dali, não, agora vamos tentar começar a levar as coisas a sério, Isso. tá tudo certo. Mas o problema é que o pai, ele quer que o menino já com 8 anos, 7 anos, 9 anos, ele quer pegar o filho aqui, e não sou contra não, tá? Assim, eu acho que cada um faz o que quer do filho, Uhum. e tem que saber o que tá fazendo. Mas já quer pegar o filho, tirar daqui, ir para outra cidade, como se fosse simples, o garoto não jogando essa responsabilidade. Então eu acho que o pai, a família precisa rever isso. Rever. O conselho é esse. Com certeza. Lembre-se da idade do seu filho. Com certeza. Lembre-se que só existe uma infância. Uma esse tempo infância. tá É. E de Isso que aí. forma que Tá passando. essa criança vai lembrar dessa infância, né? Justamente, Né? é por isso. Agora, Fernando, finalizando aqui, qual é a maior lição de vida que você tirou em toda essa trajetória que você acompanhou? Tantas famílias. O que é que você pode nos dizer? Dani, eu sou uma pessoa que minha esposa está aqui e me conhece muito bem. Eu sempre olho o lado da criança, o outro lado. Uhum. Né? E quando eu vejo que a gente está cumprindo o nosso papel, né, como pessoa, como ser humano, dentro da sociedade, eu acho que é minha maior alegria, assim, ver que hoje tem muitos meninos, né, que, no fundo, eles têm nos ensinado, eles nos têm feito crescer como pessoa, Sem nem saber, né? porque cada um tem um problema diferente, Uhum. né? Cada um passa por uma situação diferente. E eu sempre acredito que Deus me abençoa muito, muito mais do que eu mereço, porque a gente está sempre preparado para dar, para oferecer. Isso, bacana. Essa eu acho que Bacana. é a lição Que bom, tenho certeza da disso. nossa, Quantas da nossa famílias já... passagem aqui, né? Ah, com Que certeza. bacana, Que Com é tão certeza. rápido. Eu acho assim, Fernanda, a gente tentou aqui abordar, claro que não de uma forma técnica, né? Mas aqui, esse programa aqui está sendo para que os alunos, os pais, atletas, os pais, exato, os treinadores, as exato, famílias. assistam, assim, são dúvidas do cotidiano que a gente tirou, assim, o Brasil mais do que nunca, né? O futebol é cultural aqui, né? Esporte número 1. Né? Exatamente. E claro que mexe com o sonho de todo mundo, né? Então, e se for menino, se for menina, eu acho que já nasce com um pouquinho com esse sonho, tá vindo dos pais também, mas Isso. essa iniciativa muito bacana. Eu queria, você falou aqui várias vezes, minha esposa tá aqui, minha esposa tá aqui, eu queria chamar você aqui. Claro, minha esposa tá aqui, até porque os olhos dela, toda hora que você falava ali, tava brilhando. Ela tá com você, te apoia, eu quero saber de você. Tá Vem cá, exato. Eu tinha que chamar a Juliana, claro. Primeiro, eu queria saber uma coisa. Desde o início, você está envolvida ou não? Você viu ali uma brecha, uma necessidade, você também gostou do trabalho, do segmento, e falou assim, não, vou aqui pegar essa Sim. Acho que eu vi uma oportunidade quando eu vi ele lá no princípio, quando a gente começou em 2014. Ele me levou para uma reunião, porque eu cheguei em Salvador em 2011, conhecia poucas pessoas, né? Acho que, assim, fiz dos amigos deles meus amigos, né? A gente se envolve. E não tinha quase amizade nenhuma. Então, ele me levava para muitos compromissos, assim, que ia durar muito. E aí ele falou, vamos comigo nessa reunião, que é sobre o evento que a gente vai fazer e tal, não sei o quê. E aí eu sentei do lado dele e
percebi que a demanda era muito grande. Eu falei, gente, será que vai ter gente para tudo isso, né? Precisa ajudar de alguma forma, né? Fazer alguma coisa. E eu sempre fui muito inquieta, assim, nesse sentido de querer contribuir, de querer ajudar. E estava com a rotina muito devagar, assim, procurando, sabe? Sim. Alguma coisa para fazer de fato. Aí eu falei, não, é aqui que eu vou entrar. Encontrei. Eu sempre gostei muito de futebol, né? Eu falo que ele teve mais essa sorte. Com certeza. Porque quando eu casei com ele, eu já gostava de futebol. Ah, que bom. Já torci pro mesmo time que ele. Foi o match perfeito. E sempre, assim, gostei muito, de fato, assim, de assistir futebol, de parar para assistir o futebol, de querer aprender mais sobre as regras, de como funciona e tudo. E aí, nesse momento, eu vi a oportunidade e falei, não, eu vou entrar aqui. E aí, quando a gente chegou, a gente voltou dessa reunião e já fui falando para ele, ó, eu acho que isso tem que se fazer assim, eu acho que tem que fazer assado, eu acho que tem que ser assim. Já aí foi se envolver. Então, pois bem, você vai entrar aqui para fazer tudo isso aí que você está Excelente. falando. Você não só vai dar o pitaco aqui, não. Agora você vai e aí também. a gente começou, assim, foi muito bacana a experiência. Eu fui gostando cada vez mais de me envolver. E foi como eu disse, né? Antes, quando a equipe era bem pequena, todos nós fazíamos muitas coisas, muitas tarefas. Eu, ele e o irmão, Sim. que somos a empresa hoje, né? Os sócios, a gente tomava conta de muitas coisas. Então, assim, dessas 23 coordenações que ele falou, se resumia a 3 pessoas. Então, era muita demanda. Muita demanda, E depois, com o passar do tempo, a gente foi vendo e foi trazendo pessoas, e a coisa foi ficando mais séria, de fato. E a gente foi tendo a oportunidade de crescer e trouxe pessoas para que tomasse conta disso, porque ia ser sobre-humano, não tinha né? Como, tomar conta de tanta coisa. E hoje, assim, a gente tem uma equipe muito boa, como ele disse, por trás de tudo isso. Mas mesmo assim, eu sou daquela que chego em todo o setor e fico assim... um pouquinho de Gabriela. Gabriela é assim. Gabriela é assim. Que estão fazendo direito, que nem está no checklist. Quer saber de tudo, né? Se está tudo ok. Já aquela conferida, né? A gente gosta de olhar, e hoje eu falo que tomou uma proporção tão grande, e as meninas da coordenação brincam, né? Que eu chego assim no setor e é bom que eu passo desapercebida, porque todo mundo conhece ele e o Bruno. E eu me visto como staff. Né? A gente me visto como você pode ter outra coordenador. visão. Então, assim, ninguém sabe quem eu sou. Aí tem hora que as meninas... Agora vão saber, Juliana. As meninas cutucam, se eu chego e faço uma pergunta para ver como é que tá o desenrolar. Aí as meninas ficam, você está sabendo quem você está falando? Ah, meu Deus. Não, deixa ela. Fique tranquila. Eu tô aqui para isso. Eu não quero que ela saiba quem eu sou. Eu tô aqui para isso. Você tá ali bastidores mesmo, se né? ela tá sabendo executar do jeito que precisa, entender o cliente, né? Da maneira que precisa. E foi mais ou menos assim. Eu falo que eu era de uma área completamente diferente. Trabalhava como enfermeira, conheci ele fazendo isso, foi meu paciente. E hoje minhas amigas falam assim, mas como assim? Você trabalha com futebol? Eu falo... E é maravilhoso. É maravilhoso, porque eu trabalho com uma coisa que eu amo. Você viu, você encarou o desafio. Ele viu também, né? A necessidade, viu que você tinha total... E foi mais coincidência mesmo, porque quando a gente se conheceu, a gente meio que não discutiu isso, né? A gente não discutiu assim, você gosta de futebol? Não tinha isso no pré-requisito, não. Foi preenchido automaticamente. Pô, que bacana. Parabéns. Obrigada aqui parabéns, Juliana. Pela sua participação. Eu falei, não, tem que chamar. Na hora de participar. Minha esposa. E você faz parte, total, né? De tudo aí. Tá ao lado dele. Prazer aí. estar com vocês aqui, um projeto tão bacana, inovador, assim, três mulheres, né? Lindas. Irmãs. Obrigada, irmãs. Somos irmãs. Muito bacana, parabéns, viu? Obrigada. Pelo projeto. Obrigada a vocês. Tinha que ter essa participação. Tinha, claro. Tinha que ter. Juliana, que a gente não ia convidar a Juliana. Eu pensei que ia até amanhã. Mas mulher, 4 imagine, mulheres. Se eu fosse falar aqui, ó, dessa aqui, ó, esmalte, aí já era. Se tiver aula amanhã, tá alinhado, Lucas. Fernando, tem algum tema aqui a mais que você acha que a gente... faltou comentar? Ou algum recado que você queira passar aí? Não, eu acho que... Extraímos você direitinho aí? Falamos bastante coisa, né? E eu acho que é agradecer vocês pela oportunidade. Muito bacana, algo bem
descontraído, Leve, me senti né? à vontade, tá? Que bom. Achei que ia ficar mais preso, Não. mas vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu Você fala acredito muito bem, viu, Fernando? Entende, né? Não tinha dúvida nenhuma. Entende do assunto. Ah, né? a vida nós dele, que agradecemos a presença de você dispor um pouquinho, né, do seu tempo Não, aqui, pra sim, gente. claro. Acha importante, né, esse tema, porque Muito é algo que importante. tá na vida de E eu todo queria mundo. Todo tanto, mundo né, Gabi? tem, Eu queria tanto falar sobre isso, porque eu vivo muito você isso. vive, eu acho que você tem que já se Né? tornar, assim, uma coach. O coach de eu vivo tanto porque isso. Daniele vive Eu isso vivo aí. tanto isso. Meu Deus Todos do os céu. dias, né, Assim acompanhando. como O que ela, eu levo vejo que muitas... E pego o Luquinhas É. e tudo que ele faz. Então, assim, eu É vivo isso 24 horas por intensamente. dia, né, Dani? Você vive. Toda essa trajetória dele. Então, eu falei E com Gabi, muitas Gabi, pessoas um- abordam, até a mim ou até a Nanda, que sabe que vem cá, como é? Como é pra entrar na escola tal? Eu falo, gente, eu não sei, é Dani, vamos ver com Dani. Porque Dani posta bastante. Entendeu? É a Vamos cobertura ver com Quase Dani. nada, né? Quase nada. Gera É o dia a curiosidade. dia de É. Luquinhas, é no clube, é nos campeonatos, né? Mas assim, É. como tá fazendo parte da vida dela, faz parte da vida, assim, acho que não, de 90% da população, só quem tiver menina como Nanda, que tá ali, mas tem o sobrinho, Sim, então sim, toda a sim, família sim. tem, né? Envolvida. A Tá, família toda se envolve. toda a família se envolve, Né? e toda a família tem um atleta que tá passando por essa experiência, então tenho certeza que esse episódio aqui vai ser muito importante, as pessoas vão gostar eu de vou gostar assistir, muito. né? Bacana. Parabéns pelo seu trabalho, muitos obrigado. projetos aí bacanas e tá contribuindo muito também com E as que elas crianças vão carentes. conhecer a Dani Cup, viu? No próximo eu quero Já estar falei. lá pra conhecer. Nós iremos. Viu, Ó, Júlia? Nós Vamos iremos. lá. Aqui na lojinha. Nós não, iremos. quero fazer lá Ah. o Elas Ensinam na Dani Cup, certo? Isso aí. Toda a cobertura. É. Perfeito. Pois é, Mais uma joia. vez, quero agradecer aqui a oportunidade e o carinho de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Obrigado Fernando. e parabéns. Viu? Esse é Obrigada. mais um episódio. Fiquem para os próximos e até a próxima. Um beijo. Tchau, galera. Tchau.